Olá, pessoas! Hoje a nossa aula é sobre teoria celular e citologia. Vamos nessa? Começando. Vamos começar com um breve histórico, de como começou toda a história da teoria celular. Esse camarada aqui, ele é bem conhecido no mundo científico, é o Robert Hooke, que nasceu em 1635 e faleceu em 1703. A primeira observação de uma célula foi feita no século XVII por esse cidadão. Ele era inglês. Ele observava penas, cabelos, folhas secas, cascas de árvores, tudo que pedaços mortos ou não vivos, de seres vivos, as partes mortas dele. Então, da árvore conhecida em Portugal como sobreiro, se faz a cortiça, um material com várias aplicabilidades no mercado, bastante leve, e que, entre outras aplicações, é usada na fabricação de rolhas para garrafas de vinho. Na verdade, a cortiça é extraída da casca dessa árvore, certo? Olha aí, ela sendo retirada, a casca sendo retirada do sobreiro, sendo colhida, vamos dizer assim. E, como já disse, dessa cortiça vai ser feita, entre outras coisas, as famosas rolhas de vinho, entre outros utensílios. Bem, ele cortou fatias muito finas de cortiça e as observou usando um microscópio óptico, que ele resolveu melhorar um pouco. Ele construiu ele próprio. E aí está o microscópio que ele construiu, um modelo aí, e ele usou para observar melhor as coisas. Veja que interessante que ele tem uma lamparina com azeite, uma lâmpada de azeite, um recipiente com água, que vai servir como uma espécie de lente de aumento, para poder observar, olha só, o objeto que está aqui. Cadê? Deixa eu ver o mouse, cadê o mouse? Opa, apareceu o mouse. Esse objeto aqui, ele vai poder observar esse objeto. E aqui você tem a lente objetiva, o foco e aqui em cima a ocular. A lente ocular. Olha ele melhorado aí, tá vendo? Então, quando não existia essa luz toda do sol para ele ampliar e ele queria observar em ambientes escuros ou à noite, então essa lamparina aqui, olha só o que é que acontecia com ela. Esse era o combustível, o azeite, para acender essa pequena chama que está aqui. Essa chama, então, era ampliada por essa, digamos, esfera aquosa, certo? E jogada nessa outra lente, iluminava aqui o objeto que iria ser observado pelo microscópio. Então, esse é o microscópio óptico. Com ele, nós temos uma limitação na observação. Vejam, por exemplo, exemplos de células do sangue observadas no microscópio óptico, microscópio que a gente encontra em qualquer laboratório da região. Mas, se a gente quiser observar coisas bem menores que a bactéria, vírus, por exemplo, a gente já tem que recorrer ao microscópio eletrônico. Olha só ele aí, mais parece um enorme computador. Tudo isso, incluindo o computador aí, faz parte do microscópio, viu, gente? Mas em compensação, olha a qualidade de imagem, que é inicialmente 3D em preto e branco, mas depois ela pode ser colorida artificialmente para melhor entendimento de cada parte a ser observada. Percebam que essa é a mesma imagem do sangue que estamos observando em relação à imagem anterior do microscópio óptico. Então, ao observar a cortiça ao microscópio, Hooke visualizou pequenas cavidades semelhantes a favos de mel. Essas cavidades eram aparentemente vazias e fechadas para ele. Em latim, pequeno compartimento fechado se dá o nome de cella, que em português, cela, ou melhor, célula, assim ele as nomeou. Ele acreditava que todos os seres vivos eram formados por esses compartimentos pequeninos e ocos. Ele estava enganado a princípio.
Ele visualizou, na verdade, a parte externa, a parede celular de células vegetais que são muito resistentes e que um dia foram vivas. Observei ao lado aproximadamente o que ele observou na época. Essa imagem da cortiça. Então, todos esses buraquinhos aí, ele achou que os seres vivos eram constituídos disso, de buracos ocos. E buraco oco, ambiente fechado, né? Até hoje a gente chama de cela. Né? Quando a gente quer prender alguém, você vai direto para a cela. Então, tá aí, célula. Tá? O significado de célula é justamente compartimento fechado, oco. Assim. E aí é o mesmo Robert Hooke, sem essa cabeleira toda aí dele. Bom, a partir de Hooke, muitos cientistas colaboraram com o estudo da teoria celular, mas no século XIX, cientistas como os alemães Matthias Schneider, Theodor Schwann e Rudolf Virchow, eles foram essenciais para a sua construção. O primeiro percebeu que todas as plantas eram feitas por células. O segundo, o Theodor, que todos os animais também eram constituídos de células. E, finalmente, Rudolf afirmou que toda célula se origina de outra que já existe, de outra pré-existente. Assim ficou fácil da gente formular, né? Assim, da gente entender os princípios fundamentais dessa teoria, que é aceita pela ciência atual para explicar a vida e a constituição dos seres vivos. Eis os seus princípios. Todos os seres vivos são formados por uma ou mais células, exceção vírus. E toda célula se origina de outra que já existe. Os vírus, eles não têm organização celular, mas ele, em determinado momento de sua vida, vai ter um ciclo vital. Então, por isso, não vou dizer nem ciclo vital, atividade biológica, certo? E por isso ele é um ser limiar da vida. E não entra nessa teoria. Células constituem a unidade básica da organização dos seres vivos. E citologia significa justamente logia, estudo, citocélulas. Estamos estudando a partir de agora as células. Temos aqui algumas noções gerais. A maioria das células são microscópicas. Existem algumas macroscópicas, aquelas que a gente pode ver a olho nu. E aí a gente cita, por exemplo, a gema de qualquer ovo, ou os alvéolos, né, que constituem as frutas cítricas, como laranja, limão, tangerina. A gente pode enxergar o olho nu. As células não são todas iguais, se diferenciam no tipo, na função, no tamanho, no número e na variedade de organelas que possui. Quando um ser vivo completo é constituído de uma única célula, olha, um ser vivo, ele é completo em plenitude com apenas única célula, então ele é denominado pluricelular. É o caso de uma ameba, por exemplo, ou de uma bactéria, certo? Já quando o ser vivo é formado por mais de uma célula, como por exemplo nós seres humanos, somos chamados de pluricelular ou multicelular. Nele, cada conjunto de células realiza funções diferentes. Nós humanos possuímos centenas de trilhões de células especializadas em alguma função. Nossas células têm formatos diferentes para melhor desempenhar as suas funções. Assim eu cito como exemplo as hemácias. Olha o formato das hemácias, parece uma bala soft, pequenininha. Então, dentro dos vasos sanguíneos fica fácil ela deslizar umas sobre as outras. Mas, em compensação, as células da epiderme, da pele, por exemplo, elas são muito próximas e justapostas, ou seja, mal existe material intercelular entre uma e outra. Isso dificulta a entrada de micro-organismos, né? E também a saída demasiada de água, podendo evitar desidratação.
Já um neurônio, isso aí é um neurônio, não é uma planta não, está sendo um neurônio, é uma célula nervosa. Ele tem, lembra, entre outras coisas, um filamento, né? Isso então facilita a passagem do impulso nervoso, como se fosse um fio elétrico mesmo. A citologia, a gente faz lembrar que, embora estejamos estudando a célula, mas a vida está organizada em níveis. E o primeiro que nós estamos vendo aqui é justamente a célula, né? As células semelhantes que atuam em conjunto para realizar determinada função formam tecidos. Os tecidos que atuam de maneira integrada formam órgãos. Os órgãos associados para uma mesma função formam um sistema e todos os sistemas integrados formam o organismo ou indivíduo. Ok? Para a gente entender melhor isso aqui, saibam que os seres unicelulares não passam do primeiro nível, ou seja, são apenas células. Suas organelas têm funções que lembram os sistemas de um organismo. Por isso, são chamados de micro-organismos. Vale salientar que o termo, né, micróbio está ficando em desuso. Usamos agora o termo micro-organismo. Para a gente entender melhor o que eu estou falando, vamos assistir a esse pequeno vídeo. Os organismos unicelulares são formados por apenas uma célula, enquanto que os pluricelulares são compostos por duas ou mais células, como é o caso das plantas e dos animais. A maioria dos organismos pluricelulares possuem células especializadas em uma determinada função, que podem se agrupar e formar os tecidos. Da mesma forma, os tecidos podem se combinar e formar órgãos, que ao trabalhar em conjunto com outros órgãos, compreendem um sistema. A junção e atividade de todos os sistemas permitem o funcionamento de todo o organismo. Para mais dicas, acesse nosso site. Guia de Profissões, sempre uma boa dica para um bom estudo. Bacana, né? Então vamos seguir com nossos estudos. Vamos adiante. Então vamos conhecer agora a estrutura de uma célula. Existem três regiões básicas na célula: a membrana plasmática, que envolve a célula, o citoplasma, essa área mais azul aí, né, e mais espessa, e o núcleo, aí representado muito bem de cor arroxeada. Então, qual a função da membrana plasmática? Quais as funções que ela desempenha? A primeira, delimita, ou seja, dá limites à célula, revestindo-a por completo. E ela ainda, por ser semipermeável, ela ainda seleciona as substâncias que devem entrar ou sair dela. Essa capacidade de seleção de substâncias que devem entrar ou sair é conhecida como permeabilidade seletiva. Já o citoplasma, essa área aranhosa, o lado cheio dessas pequenas partículas que vocês estão vendo aí, é o espaço no interior da célula que não é oco, não é vazio, é preenchido por água e substâncias diversas e que deixa ele com consistência gelatinosa e não necessariamente membranosa, como está escrito aí, mas gelatinosa, certo? Mergulhados nesse espaço estão as organelas que, de maneira integrada, desempenham várias funções para manter a célula viva dentro do citossol, esse material gelatinoso que preenche o citoplasma. Então vamos ver algumas delas. Algumas dessas organelas produzem e armazenam materiais, como a caso das mitocôndrias. Mitocôndria não, por causa de retículos e ribossomos. Quem vai gerar energia que é a mitocôndria, tá? E também os lisossomos são exemplos de organelas que digerem partículas, entre outras funções que a célula desempenha. E finalmente o núcleo. O núcleo, quando a célula possui, é o centro de controle e hereditariedade da célula, pois contém o material genético, em especial o DNA, também aqui no Brasil conhecido como ADN, que significa ácido desoxirribonucleico.
Então agora você já sabe que é melhor chamar pela sigla do que esse palavrão aí. O DNA contém os genes portadores das características hereditárias, cor da pele, cor dos olhos, formato da orelha, então está muito ligado à reprodução celular. O material genético, quando envolvido por um envoltório nuclear, no caso do núcleo e da célula que vocês estão vendo aí, separando o material nuclear do restante do citoplasma, então realmente temos a configuração de um núcleo. A gente vai ver que existem células que não possuem a carioteca envolvendo o núcleo. E chegamos então a essa diferença interessante, que é saber o que é uma célula eucarionte e outra é procarionte. Quando uma célula apresenta a carioteca delimitando o núcleo, então chamamos ela de eucarionte, pois eu, em grego, significa verdadeiro e carion, núcleo. Então temos aí uma célula, já vista aqui nos slides anteriores. E aí vocês percebem a setinha está indicando justamente a carioteca, né? Esse envoltório nuclear que envolve o material nuclear. Quando uma célula não apresenta a carioteca, delimitando um núcleo, então é chamada de procarionte. Do grego pro, primitivo, carion, núcleo. O núcleo é tão primitivo que nem existe, não está organizado na sua plenitude. O material nuclear existe, mas fica assim, como nessa imagem 3D de uma bactéria, disperso no citoplasma. A célula eucarionte, ela pode ser animal, vegetal, mas no que diferem essas duas células? Olha só, as células eucariontes diferem nas partes indicadas que não estão em comum entre as duas. Essa coluna aí de nomenclatura de estruturas e organelas no centro entre uma e outra significa que são comuns, ambas possuem. Então, ambas possuem núcleo, nucleolo reticular endoplasmático, liso e rugoso, citoesqueleto, membrana plasmática, lisossomos, complexo Golgiense ou de Golgi, mitocôndria, citoplasma, peroxissomos, ribossomos. Mas essas partes aqui, na célula animal, a gente percebe que eles têm centríolos, que são ligados à reprodução e à formação de cílios e flagelos na célula, aqueles pelinhos ou caudas, né? Como é o caso do espermatozoide, e pequenos vacúolos, que não chegam a ser, como na célula vegetal a gente pode observar, um vacúolo central grande, né? Nós chamamos também de vacúolo digestivo. E a palavra vacúolo vem da palavra vácuo, que significa vazio. As primeiras observações achavam que isso era uma espécie de bolha oca, bolha vazia. Depois é sabido que não. Isso tem grande importância no controle hídrico da célula. E também você observa na vegetal lá embaixo o cloroplasto, que é uma organela responsável pela produção de clorofila, que vai ser importante na fotossíntese, né? E a parede celular, que é um envoltório além da membrana, que a deixa mais rígida, né? Mais rígida. E é isso aí, pessoal. Essa foi nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou me despedindo por aqui e a gente se encontra na próxima oportunidade. Tchau, tchau.